Tribuna Rural. Oferecimento: Sicoob Planalto Central. Olá, sejam bem-vindos ao Tribuna Rural. É uma alegria imensa entrar na sua casa para levar informações do agronegócio do Planalto Central, porque aos domingos o seu café é com a gente. Veja o que preparamos para este programa de hoje. Novo projeto estimula empreendedorismo rural entre os jovens. Acúmulo de dívidas tem sido um assunto recorrente dos últimos anos e é sobre isso que iremos falar em nosso quadro Finanças em Dia. Moradores do assentamento 1º de Julho sofrem com a escassez de água. Pegue o seu café, porque o Tribuna Rural está no ar. O Plano de Desenvolvimento do Agro no Distrito Federal para os próximos 20 anos está a todo vapor. Representantes de instituições ligadas ao agro se reuniram para traçar medidas a serem tomadas e que atendam às necessidades dos produtores rurais. Vejam na reportagem. DF mais Agro. Esse foi o nome dado ao Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável que visa fomentar o setor agropecuário pelos próximos 20 anos. E nós, então, dentro da Secretaria, discutimos fazer um plano um pouco mais audacioso. Um plano de desenvolvimento rural sustentável para 20 anos. De forma que o campo possa ser planejado como a cidade é planejada. Nas cidades se sabe com antecedência a altura do prédio que vai ser construído aqui ou ali, as localidades dos postos de saúde, das delegacias de polícia, dos hospitais, das praças públicas, enquanto que no campo não há nenhum planejamento. Então vamos planejar de longo prazo para que o produtor saiba efetivamente o que vai ocorrer no campo. É um plano audacioso, mas é feito com 25 instituições parceiras, todas com a sua especialidade em cada atividade. Além de buscar soluções para problemas que afetam o campo, o DF mais Agro irá reunir os agentes públicos de modo a criar políticas públicas que facilitem o cotidiano do produtor rural. Esse plano ele vai identificar alguns gargalos que existem impedindo o desenvolvimento e ele vai apontar essas dificuldades, nós vamos apontar as soluções. Nós sabemos de antemão que o grande problema do produtor rural hoje no Distrito Federal é a questão da regularização fundiária. Isso é um desejo do governador Ibanez, que o produtor rural do Distrito Federal tenha paz social no campo. E a paz social no campo se adquire com a propriedade do seu título, você ser dono da sua terra, porque você tem mais crédito, você tem mais confiança, você sabe que na sua falta vai ficar para os seus herdeiros ou sucessores. A construção do PDRS, da forma como está, vai trazer, a esse produtor ou a toda a cadeia uma ligação com todos os entes envolvidos para que essa atividade, ou seja, agricultura, pecuária, silvicultura, serviços, de fato, ou a agroindústria, funcione e que todos eles se conheçam. Então, quando esses elos estão envolvidos, pertencem a esse mesmo grupo ou estão envolvidos nesse mesmo grupo, fica muito mais fácil de se trabalhar. Então, os benefícios serão para todos. Trabalhando muito arduamente nesse desenvolvimento desse plano. Para quê? Para que a gente possa trabalhar a execução dessas políticas públicas traçadas, ou seja, consolidar no campo aquilo que está sendo desenvolvido dentro do plano. Esse é um dos projetos, eu acho que mais importantes para o Distrito Federal, porque ele consolida e fortalece, toda a questão de desenvolvimento da agricultura, isso aí fortalecendo tanto a parte agrícola quanto pecuária. Da parte da Emater DF, nós estamos trabalhando junto com a Secretaria no desenvolvimento em vários eixos. Tudo que vai estar sendo discutido aqui é para melhorar, é o que está faltando totalmente na área rural. Estrada, educação, a saúde, o meio ambiente, o projeto de ter ou não ter água no futuro, tudo isso aí é para se adequar. Além de segurança e bem-estar, o produtor precisa de acesso facilitado às tecnologias para produzir mais. Dessa forma, trabalhando com PDRS, da forma que está sendo trabalhado, a gente consegue fazer essa transferência de tecnologia. Então, o que a gente tem na academia, o que a gente tem na universidade, no centro de pesquisas, Embrapa e quem está envolvido, é que a gente vai conseguir
levar para esse produtor de uma forma mais acessível a tecnologia, né, ou ciência que está sendo desenvolvida dessa forma, trabalhando com PDRS, né, da forma que está sendo trabalhado, a gente consegue fazer essa transferência de tecnologia. Então, o que a gente tem na academia, o que a gente tem na universidade, no centro de pesquisas, Embrapa, quem está envolvido, é que a gente vai conseguir levar para esse produtor de uma forma mais acessível a tecnologia, né, ou ciência que está sendo desenvolvida dentro das universidades. Da mesma forma que nós, assim como pesquisadores e os órgãos que estão envolvidos, terão dados mais reais, mais fidedignos, porque vamos ter contato direto com esse produtor. Então, como fazer dar certo? Envolvendo todos os atores que participam da cadeia do agronegócio. O primeiro passo já foi dado com o planejamento das principais ações de que os produtores necessitam, que o DF Mais Agro possa de fato executar o que é de anseio do setor. Embora muitos jovens tenham o desejo de permanecer nas propriedades em que nasceram e dar continuidade às atividades da família no campo, a falta de incentivo e de oportunidades acaba desanimando-os. Mas, com a criação do programa Jovem Empreendedor Rural, eles encontram apoio, pois o programa busca capacitar e incentivar para que se tornem empreendedores rurais de sucesso. Vamos ver. Cleiton é um jovem do DF que carrega no peito o orgulho de dar continuidade à atividade dos seus pais no campo. Hoje, ele se dedica à produção de mudas frutíferas, de suculentas, entre outras. Cleiton destaca alguns desafios enfrentados pelo jovem na área rural. Os principais desafios hoje para os jovens se manter no campo é ele ter um conhecimento avançado, ou até mesmo um conhecimento razoável para estar fazendo uma produção, para ver os benefícios que o campo traz. Mas um dos maiores desafios está sendo maquinários, escassez de água, reservatórios. Isso é um desafio para o jovem se manter dentro do campo. Mas tem um desafio aí que é bem maior, é o jovem ser incentivado dentro do campo, e ser incentivado a estar presente no campo. Seguir na atividade dos pais não quer dizer que é continuar fazendo do mesmo jeito. A renovação acontece de formas diversas. Bom, as propriedades têm uma agricultura ainda bastante tradicional, então o jovem ele é o veículo de entrada na propriedade das novas tecnologias, das inovações, né, de melhorar a atividade no sentido de torná-la mais efetiva. Então, o jovem é realmente desafiado a cada dia a trazer as tecnologias para dentro da propriedade para que essa agricultura seja cada vez mais eficaz e mais efetiva. A agricultura não é um trabalho fácil, né? É um trabalho que demanda muito esforço, né, do produtor, de quem está na atividade. Então, isso também é uma dificuldade, né? Às vezes o jovem não consegue ali dar continuidade àquele trabalho da forma que ele está sendo feito. Então, ele precisa realmente incluir na propriedade novas tecnologias, novas ferramentas para trabalhar, para melhorar. Cleiton, assim como milhares de jovens que moram na área rural, enfrentam dificuldades para permanecerem no campo por falta de incentivo. Mas o cenário agora pode mudar com a criação do programa Jovem Empreendedor Rural. O programa baseia-se no projeto de lei criado diante da necessidade de oferecer mecanismos para que o jovem permaneça no campo. Ele precisa primeiro da educação do jovem do campo, a educação para empreender. Ele precisa aprender noções de empreendedorismo para que ele possa ter eficiência na produção dele. Ele precisa de técnicas, de incentivo, e ele precisa de crédito. Por quê? Ele precisa de tecnologia, ele precisa de educação, aprender como empreender, e ele precisa de crédito. É tanto que a gente já abriu no orçamento do Distrito Federal um programa para incentivar esse jovem empreendedor.
A política pública agrada entidades que atuam levando assistência técnica e capacitação para o campo. A gente entende que essa iniciativa vai promover cada vez mais a sucessão familiar e o ambiente familiar em que esse jovem se insere, uma vez que ele trata de 4 eixos específicos, do eixo de capacitações, educação empreendedora, acesso a crédito rural e adequações tecnológicas no campo. Essas iniciativas são muito importantes porque olham a propriedade como um todo. A propriedade, o jovem rural, a família rural, ela tem necessidades em vários aspectos, tanto na capacitação, quanto no fomento, quanto na parte de gestão. Então, essa lei, integrando vários órgãos, integrando assistência técnica com agentes financeiros e todo o sistema agricultura, isso vai contribuir bastante para que o desenvolvimento local aconteça. Agora, com a lei em vigor, cabe aos agentes públicos fiscalizarem o seu cumprimento, para que os jovens possam usufruir do benefício e terem sucesso no agro. Nós temos que medir os indicadores do recurso que é colocado lá. Ou seja, nós temos que saber quais foram os cursos que foram feitos, qual a participação da EMATER e da Secretaria de Agricultura, e também temos que medir exatamente o resultado desse programa. Ou seja, quantos jovens foram inseridos dentro do programa, quantos estão produzindo, quantos ainda estão se educando. Então, um acompanhamento, uma sintonia fina nós vamos fazer para que essa lei realmente seja uma lei que tenha uma eficiência e que mantenha o jovem na área rural, ao invés de vir para a área urbana. Vai fazer com que a gente tenha maior capacitação, vai fazer com que a gente tenha uma melhora econômica, financeiramente, não só na nossa propriedade, mas também para o nosso país. E também vai ter diversos outros benefícios, desde a estrutura, desde a questão de insumos, desde a questão de ter novas pessoas contribuindo com o nosso trabalho, até mesmo por parceiros ou até mesmo funcionários. E isso vai fazer com que a gente tenha uma maior qualificação dentro do campo para estar fazendo a produção correta para atender aí as demandas. O programa distrital Jovem Empreendedor Rural atenderá pessoas a partir dos 16 anos de idade até os 29 anos. No próximo bloco, vamos falar sobre um assunto que tira o sono de muita gente, o acúmulo de dívidas. Não saia daí, voltamos já! Atenção, produtor! Quer aumentar a resistência da sua lavoura e reduzir o uso do calcário e dos fertilizantes convencionais? Então conheça o Pó de Rocha Remax. Ideal para a produção de grãos, hortifruti e pastagens. O Remax aumenta a saturação de bases, fornecendo os nutrientes e minerais que tornam o solo mais forte e preparado para o plantio. Aumente a qualidade do seu solo usando o Pó de Rocha Remax. Estamos à margem da BR-040, quilômetro 60, Lusiânia. Ligue 994 14 1975. Remax, solo mais rico. Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasilienses. Sabor de qualidade para a sua mesa. Nesses últimos 2 anos, o mundo se deparou com uma crise mundial devido à pandemia da Covid-19. Uma fase ruim que ficará na história e será lembrada por todos, infelizmente. A crise tem afetado o âmbito social e econômico, trazendo consequências como a alta da inflação, o desemprego e o acúmulo de dívidas. Para sobrevivermos a esse período difícil, é necessário ter muito planejamento. E é sobre este assunto que nós iremos falar agora em nosso quadro Finanças em Dia. Vejam!
A sociedade enfrenta um momento de crise na economia que se complica ainda mais com a alta da inflação. Em muitos casos, as pessoas têm acumulado dívidas afetando a vida financeira. A pessoa precisa conhecer o seu orçamento familiar, ela precisa saber quais são os seus rendimentos e quais são as suas despesas. E organizar isso numa forma de uma planilha, separando por categorias. Quais são aquelas despesas fixas, as despesas da casa, quais são as despesas com lazer, e sempre lembrar de separar uma parte dos seus rendimentos para investir e uma parte para colocar na sua reserva de emergência. Então, dessa forma, fazendo uma planilha de gastos mensal, ela vai saber quais são aqueles gastos recorrentes e quais são os gastos eventuais, né, e separar sempre uma parte para a sua reserva de emergência e uma parte para fazer seus investimentos no futuro. Não importa se a dívida é pequena ou grande. Para eliminar as contas e ter sossego financeiro, é preciso traçar um plano e negociar. Então pode haver dois tipos de estratégias. Primeiro, quem tem muitas dívidas pode passar com aquelas menores, aquelas pequenininhas, que no conjunto prejudicam a tranquilidade e tiram o sono da gente. Liquidar aquelas que ficam incomodando no dia a dia. Segundo, aquelas pessoas que têm preocupação com dívidas muito caras, com taxas de juros elevadas. Essas podem ser renegociadas, procurar o credor e propor algo razoável que implique na redução da taxa de juros, na redução da prestação, para que você possa equalizar e colocar essa solução dentro do seu orçamento. Porque não esperem ser cobrados, tome iniciativa, organize, descubra quais das dívidas você consegue liquidar, consegue pagar ou equalizar, para começar por elas. Algumas pessoas têm muitas dívidas pequenas e essa série de dívidas acaba prejudicando até o sono, a tranquilidade. E é difícil encontrar uma solução. Segundo lugar, pensando no médio e longo prazo, procurar os credores daquelas dívidas mais caras, aquelas que têm a taxa de juros mais elevada, propondo soluções. Hoje a realidade é diferente da que tínhamos há algum tempo atrás. Muitos deles estão sensíveis e querem receber o dinheiro. Chegue com uma proposta factível, razoável, que você possa cumprir e as duas partes podem sair ganhando com isso. Reduzir dívidas pequenas liquidando quando for possível e reduzir as taxas de juros daquelas dívidas mais caras. As cooperativas de crédito do Sicoob orientam os associados a planejar e sair do vermelho. Um serviço, bastante interessante das cooperativas é que elas ajudam na educação financeira do associado. Então, elas podem apoiar, o primeiro passo é ter o conhecimento, é poder aplicar esses conhecimentos de uma forma prática. Então, as cooperativas, além de oferecer a educação financeira, elas também oferecem, como eu falei, produtos e serviços bastante competitivos em relação ao mercado, que vão permitir que o associado gaste menos nas suas dívidas e tenha um melhor retorno dos seus investimentos. Temos certeza de que essas dicas são de grande valia para conseguirmos a saúde financeira. Acompanhe agora a nossa agenda de eventos virtuais que tem o apoio da Agroagenda. Acontece entre os dias 31 de agosto a 2 de setembro o segundo seminário online de agricultura de precisão e digital. Acontece no dia 30 de agosto às 19 horas uma webinar que traz como tema Agromove Bem-Estar Animal. Vamos agora para as principais notícias do agro, mas antes eu vou dar um recadinho. Produtor rural, você com certeza já ouviu falar dos benefícios do pó de rocha que traz mais sanidade e produtividade ao seu solo. E nós aqui do Tribuna Rural indicamos o Remax, que é um pó de rocha derivado da micaxisto carbonática. O Remax é um silicato composto principalmente por potássio, silício, cálcio e magnésio. Conhecido como remineralizador ou agromineral, o pó de rocha Remax possui também diversos microelementos. Faça contato pelo WhatsApp 61 99414 1975. Remax, o seu solo mais rico. De 1º a 15 de setembro acontece a Semana Nacional do Pescado, festival que promove a cadeia produtiva do peixe. O Distrito Federal está entre os maiores mercados consumidores de pescados do Brasil. E para fomentar a cadeia produtiva local, a Emater-DF irá realizar oficinas de receitas em supermercados da capital. Mais informações estão disponíveis no portal da Emater-DF. A Embrapa conquistou o primeiro lugar no ranking Top Open Corps de 2021 e classifica o relacionamento entre corporações e startups. A empresa pública se destacou entre instituições da iniciativa privada que são referência no agro. A cerimônia virtual para a divulgação do ranking aconteceu na última semana.
As exportações agropecuárias do mês de julho tiveram alta de 15% em comparação com julho do ano passado. As informações são da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e do Ministério da Economia. Em dólares, as exportações agrícolas ultrapassaram o valor de 11 bilhões de reais e os produtos que se destacaram foram a soja e a carne bovina in natura. China e União Europeia foram os principais destinos da produção agropecuária brasileira em julho. No próximo bloco, vamos falar sobre um problema que assola uma comunidade rural localizada em São Sebastião. Não saia daí, voltamos já! Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Coppadef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasilienses. Sabor de qualidade para a sua mesa. Atenção, produtor. Quer aumentar a resistência da sua lavoura e reduzir o uso do calcário e dos fertilizantes convencionais? Então conheça o Pó de Rocha Remax. Ideal para a produção de grãos, hortifruti e pastagens. O Remax aumenta a saturação de bases, fornecendo os nutrientes e minerais que tornam o solo mais forte e preparado para o plantio. Aumente a qualidade do seu solo usando o Pó de Rocha Remax. Estamos à margem da BR-040, quilômetro 60, Lusiânia. Ligue 994 14 1975. Remax, solo mais rico. Confira agora a cotação da Ceasa de alguns produtos para esta semana. Veja só. Banana maçã, R$ 5,79. Chuchu, R$ 2,75. Tomate, R$ 3,21. Quiabo, R$ 6,15. Abobrinha italiana, R$ 2,22. Vamos falar agora de um assunto delicado, a escassez de água em uma comunidade rural próxima ao centro da capital federal. Estamos no período de seca e quem mora aqui no Distrito Federal sabe bem que esse período é causticante. Sofremos com a temperatura alta e a baixa umidade do ar. E os moradores do assentamento 1º de julho ainda têm de lidar com outro problema, a falta d'água. Acompanhe. Dona Maria do Socorro e Dona Joana Antunes são agricultoras no assentamento 1º de julho, núcleo rural de São Sebastião. Elas, assim como outros agricultores, lidam com um grande problema, a falta de água. A gente está precisando de água, porque agora é secura, e a água aqui é obrigado a pegar lá no poço, lá embaixo, tem vezes que o povo lá briga pelo poço, porque o poço seca também. A água que é todo o problema. Primeiro, a água é vida. Sem água a gente não faz nada, como vocês estão vendo, ó. Começa na bananeira, aí tem a goiaba, tem meu mamão, tem um monte de coisa, né, que está faltando água. Sem água não tem como a gente produzir nada. De acordo com a liderança local, já tem 6 anos que eles buscam resolver a questão da falta de água. Desde 2015 que a gente vem lutando para resolver o problema de água aqui. Aí em 2017 para 2018 nós conseguimos recurso para perfuração de 6 poços artesianos aqui na nossa região, na Aguilhada. E a administração regional iniciou o processo de perfuração em 2018 e aí logo depois veio a questão de embargo e aí entrou nova gestão e a nova gestão a gente não tem diálogo com eles, a gente tenta buscar informação e é só promessa, diz que vai resolver e nunca que resolve nada. Nós somos 60 moradores, né? Aliás, produtores da agricultura familiar. E o relato dele, a maioria, é a falta da água para dar continuidade nos processos de plantação que inicia na época da chuva, no período de chuva. Então todos conseguem produzir no período de chuva, mas eles querem dar continuidade, né, no período de seca. Mas sem água fica difícil eles manter a sua produção, né, para dar uma água para o animal, para dar uma água para si próprio, para poder molhar as plantas. Então assim, é uma dificuldade muito grande para os produtores na falta da água. A administração regional de São Sebastião informou que depende da autorização do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para concluir as obras dos poços artesianos.
São Sebastião possui na área rural 6 poços artesianos que foram fruto de construção em 2017, que era referente a abastecimento de água. Houve uma intervenção do Ministério Público nessas obras para apuração de desvio de recursos públicos e algo nesse sentido. Do ano de 2021, por pelo menos 3 vezes, foram respondidos questionamentos do Ministério Público, né? Acreditamos que essa decisão já está bem avançada, mas ela é uma questão que só depende da solução e da resolução do próprio Ministério Público. A administração de São Sebastião, hoje, tem condições operacionais que, assim que houver o aval, fazer ou reformular o processo de projeto executivo daqueles poços, né? Contratando aí, se for o caso, uma empresa para o término daquela obra. Ao ser procurado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios enviou a seguinte nota. Abre aspas. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios esclarece que a ação foi ajuizada com o objetivo de reconhecer ato de improbidade administrativa na contratação de várias obras pela Administração Regional de São Sebastião, dentre as quais a construção de 6 poços artesianos. A ação não pediu a paralisação das obras, que já deveriam estar concluídas. Fecha aspas. Ainda, segundo informou o Ministério Público, há uma decisão para a conclusão e entrega dos poços artesianos. Abre aspas, a administração regional se manifestou judicialmente sobre as pendências na execução da obra, enquanto a empresa contratada afirma que a construção teria sido concluída. Há uma decisão judicial sobre o valor que deve ser pago à empresa assim que a conclusão da obra for vistoriada pela administração regional, ou seja, pela decisão, a obra deve ser terminada. Fecha aspas. Mas o Núcleo de Licenciamento de Obras da Administração de São Sebastião insiste em dizer que só depende do Ministério Público para a retomada das obras do poço artesiano. Esse é um processo que está sob a responsabilidade do Ministério Público e é necessário que o próprio Ministério Público se manifeste favorável à conclusão dessas obras. Enquanto a situação não é resolvida, a ajuda vem dos próprios agricultores e de amigos, como o Manuel. Aqui é assim, um ajuda o outro, né? Na hora que a gente vê a necessidade, a gente liga um para o outro, ou eles ligam para a associação, aí a associação liga para quem tem uma condiçãozinha melhor, e aí a gente acaba ajudando. Como nós temos o nosso amigo Manuel, que é dono do carro, que sempre está levando a água quando as pessoas solicitam. Se eu não fizer isso, as pessoas vão passar por necessidade e até mesmo às vezes passar sede. Aí agora mesmo eu parei lá o meu serviço que eu estava fazendo, que eu estou fazendo uma pintura lá em casa, e parei porque o Giliard, né, que é o presidente da associação, me ligou pedindo para poder levar uma água. A gente sabe o sofrimento, né, e eu estou aqui desde o início de tudo, e eu vi como é que funcionam as coisas, e não é nem todo mundo que tem carro, então você que tem, você tem que ajudar aqueles que não têm. Para resolver o problema, alguns produtores financiaram o próprio poço artesiano, mas ficaram sem recurso para tocar a atividade. No meu caso aqui, eu não tenho problema de água, mas por enquanto não posso plantar, mandar arar, essas coisas tudo, porque eu tenho, o meu dinheiro, além de ser muito pouco, a gente está pagando o poço artesiano. A maioria do povo aqui, eles não produz porque não tem água. Eu não estou produzindo muito porque, infelizmente, eu estou pagando um poço artesiano ainda. Estou pagando. E não é pouco, não. Enquanto a obra não é concluída, os agricultores do assentamento, assim como a dona Joana, clamam por uma solução. Eu pedi a eles que dessem um jeito para botar água para nós. Tanto o nosso administrador, como o nosso governador, como o Ministério Público. Nós queremos água, nós não estamos querendo briga, nós estamos querendo água. Nós queremos água. Porque a água é vida, e sem a água nós não somos nada. Que situação! Ficamos aqui na torcida para que esse problema se resolva e prometemos trazer novidades sobre o caso aqui em nosso programa. O Tribuna Rural fica por aqui. Obrigada por estar conosco. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, dá uma passadinha lá agora e fique por dentro das notícias do agronegócio do Planalto Central por lá também. E para ver ou rever as nossas reportagens, acesse o nosso site. E o meu abraço de hoje vai para Érica Costa, que acompanha o Tribuna Rural semanalmente. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal!